A salvação não é algo que alguém obtém porque entra numa igreja evangélica e se sente bem ao ouvir alguns hinos, ou se sente bem ao ouvir o que é chamado hoje de alguém profetizar bênçãos sobre a sua vida. Você entra numa igreja evangélica, você ouve ali alguns hinos tocantes, alguns espetáculos bonitos de música, com músicas profissionais, tudo mais, as luzes mais fracas, e alguém ali cantando e testemunhando e falando sobre aquele hino e fazendo o que chamam de profetizar bênçãos. Então alguém vai numa igreja assim, se sente bem ali. Se sente bem porque se vê encorajado. Ali profetizaram coisas maravilhosas na minha vida, me senti muito bem ali, saí de lá cheio do Espírito Santo. Não, você saiu só emocionado, isso durou só até o dia seguinte, isso não frutificou em nada. Mas a pessoa acredita que essas coisas todas são coisas que Deus fez e tudo mais, então ela se define como evangélica. A pessoa se define assim. E aí dizem então as estatísticas que o meio evangélico cresce bastante. Não cresce. O que acontece é um grupo gigantesco de pessoas batizadas em igrejas falsas. Isso acontece bastante. Mas pessoas que nunca entenderam o Evangelho, não sabem o que é Evangelho. Não sabem o que é Evangelho porque nunca ouviram o Evangelho. Não têm noção do que significa essa palavra. O que significa essa palavra? Quando então nós nos debruçamos sobre as Escrituras e aprendemos a história da redenção, isso fortalece o nosso entendimento do Evangelho. Por que todas essas coisas aconteceram? Todas essas coisas aconteceram porque, segundo a mensagem evangélica genuína, nós os homens, nós os seres humanos, estamos perdidos, irmãos. A nossa condição, como homens, mulheres naturais, é uma condição simplesmente desesperadora. É impossível encontrar adjetivos para descrever a miséria espiritual em que se encontra o homem sem Deus. É impossível descrever isso de modo satisfatório com os adjetivos que nós encontramos no nosso dicionário. O homem sem Deus, o homem natural, está perdidamente lançado na danação completa. O homem sem Deus está caminhando para um abismo que é impossível medir a sua profundidade. Ele é moralmente podre, ele é espiritualmente morto e o seu destino é o inferno. Queridos, gravem essa palavra, inferno. Repita essa palavra 100 vezes na sua cabeça até entrar. Inferno, inferno, inferno. O fato do mundo dizer que isso não existe não anula, não apaga suas chamas. O fato do mundo dizer que o inferno não existe não faz com que a temperatura do inferno caia. A realidade continua a mesma. Existe um inferno. E as pessoas vão para lá. Há pessoas lá agora. E há pessoas indo para lá hoje e amanhã. E qualquer pessoa que não conhece o Evangelho, independente de ser parte ou não de um movimento supostamente cristão, independentemente disso, vai para lá. Se não conhece o Evangelho. E essa é a nossa condição, essa é a condição da humanidade, do homem natural. Então o Evangelho diz isso, reconhece isso, o Evangelho afirma isso, expressamente. O Evangelho diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, todos, não há exceção. E o salário do pecado é a morte, é a perdição eterna, é a contínua e infinita danação. Isso é o resultado do pecado. Mas, então vem o lado bom da notícia, o Evangelion, a notícia boa. E qual é a notícia boa? Deus enviou seu Filho. Deus levantou ao longo da história uma linhagem. A linhagem de Abraão, a linhagem de Isaac, a linhagem de Jacó, a linhagem de Davi. E ele trouxe então o seu Filho ao mundo. E o seu Filho, sendo Deus homem impecável, ele morreu na cruz do Calvário. E essa morte teve um significado substitutivo e penal. Essa morte teve um significado penal e substitutivo. Penal por quê? Porque ele morreu sofrendo as consequências dos nossos crimes. E em nosso lugar. E agora então, olhando para isso, nós fazemos a seguinte pergunta: como eu posso ser beneficiado por essa morte penal substitutiva? Como os benefícios dessa morte pelo pecado podem me alcançar? Como eu posso desfrutar desses benefícios? E o Evangelho diz,
Você não tem que fazer nada. Você tem que simplesmente crer no Filho de Deus. Só isso. Você tem que crer nele. E essa fé é uma fé profunda que se expressa numa confissão. Eu digo, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou pelos meus pecados. Eu creio nele. Eu creio que sou um pecador, que em mim não há recursos para ser salvo. Eu creio nisso, mas eu creio que Deus enviou o seu Filho e ele morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio nisso. E essa fé que se manifesta nessa confissão, essa fé também se manifesta numa invocação. A pessoa então diz, Senhor Jesus, eu invoco o seu nome, salva-me, perdoa-me, socorre-me, eu estou perdido. Tem misericórdia de mim, pecador. Eu creio em Jesus, enviado a este mundo pelo Senhor, pelo Pai, para morrer pelos meus pecados. Eu invoco o seu nome, salva-me. É assim que essa fé se expressa. Isso é o Evangelho. É simples. Mas uma vasta multidão de evangélicos não sabem o que é isso. Nunca ouviram isso. Nunca escutaram isso. A vida toda na igreja nunca ouviram isso. Em momento nenhum. E por isso estão na igreja, batizados ali, contentes, dançando, pulando, gritando, berrando. E indo para o inferno, dançando, pulando, berrando, cantando, enfim. Indo para o inferno alegremente. Porque nunca entenderam o Evangelho. E por causa disso também, nós encontramos tantos escândalos. E alguém diz, aquela pessoa era crente, não é mais. Aquela pessoa era evangélica, agora é umbandista, agora é espírita, agora é católica. O que aconteceu? É simples, aquela pessoa nunca nasceu de novo. Nunca ela nasceu, ninguém que nasceu de novo, que foi transformado pelo Espírito Santo, ninguém com a mente de Cristo se curva diante de uma estátua de gesso. Ninguém faz isso, sendo transformado pela fé em Jesus. Ninguém, ela não consegue. A pessoa não consegue fazer isso. A mente dela foi transformada, é impossível que os joelhos dela se dobrem diante de uma estátua de gesso. Ela não consegue. Ela tem um novo coração. Ela não confia nas intercessões de Maria ou dos santos ou qualquer coisa assim. Ela não confia nisso. Ela só tem um Salvador, um intercessor, um mediador. E é Jesus só. Ela não confia no poder das boas obras para ser salva. Ela não confia nos sacramentos da igreja para ser salva. Ela não confia em nada disso. Ela entendeu o Evangelho. Ela crê em Jesus apenas como seu Salvador. As pessoas então que saem do Evangelho e que se envolvem com essas coisas todas, nunca nasceram de novo. Nunca receberam uma nova mentalidade. Nunca compreenderam a fé cristã. E por isso então, com muita facilidade, saltam de um lugar para outro. E aí corre então a fama. Ah, era crente, era evangélico, era isso ou aquilo, era cristão, não é mais. Queridos, com isso então, o santo nome da verdade evangélica é enlameado. Porque pessoas que não são crentes, arrogando para si o título de cristãs, acabam apostatando, entre aspas, saindo dos movimentos evangélicos e propagandeando por aí afora, que agora sim encontraram a verdade em outros lugares. Quando na verdade, essas pessoas nunca foram crentes, nunca nasceram de novo.